estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Sua Bíblia e abrir no livro de Segundo Reis, capítulo de número 5. Segundo Reis, capítulo de número 5. Segundo de Reis, capítulo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor.
Segundo livro de Reis. O livro de Reis está logo depois de Samuel. Segundo Reis, capítulo de número 5, versículo a partir de número 1, que a palavra de Deus diz assim, irmãos. Amém? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Vá lá no versículo de número 14, aí no capítulo 5, que diz assim, ó: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Amém? Feche os teus olhos. Nosso Deus e Senhor, nosso Pai, nós te glorificamos, meu Deus, e te exaltamos pela tua verdade, pela tua palavra, meu Deus, que é tão maravilhosa. Palavra essa que nós cremos que pela fé, meu Deus, tem poder de transformar, tem poder, meu Pai, de curar, de libertar, tem poder, meu Pai, de salvar, meu Deus. Meu Pai, que está na tua igreja para ouvir a voz do Senhor através do teu Espírito Santo. Vem, meu Pai, fortalece, vem, meu Deus, e alimenta. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, usa-me como instrumento e vaso nas tuas mãos, pois assim, meu Deus, nós oramos, pedimos e desde já te agradecemos. Amém e graças a Deus. Poder tomar seus assentos. Louvado seja o nome desse Deus poderoso. Esse texto bíblico, né, da cura da lepra de Naamã, é um texto que conhecemos ele assim de uma maneira, né, bem, até que gravada por causa do desfecho de como Naamã, ele mergulhou no rio. Às vezes as pessoas até falam: fulano tem que quebrar o coração tem que ser quebrantado para poder receber a cura. É verdade que é um texto que cabe muito bem dentro desse título, né, de estar quebrando o coração para poder alcançar o milagre. Mas acontece que hoje eu gostaria de estar trazendo para as nossas vidas, não sobre a vida de Naamã, mas sobre sim a vida desta menina, de qual foi levado para a casa de Naamã. Porque a Bíblia está relatando de uma criança, não se fala o seu nome, do qual estava na sua casa, estava com a sua família. No conflito entre Israel, entre a Síria, que sempre a Bíblia vai relatar, os conflitos eram um conflito de guerras violentas. E num desses conflitos a Bíblia disse que Naamã, um homem muito respeitado, assim, quando ele invade Israel, ele leva com ele cativa ou escrava uma menina para dentro da sua casa, para assim o servir, para se servir a sua esposa. Só que essa menina era menina lá de Israel, menina temente a Deus, conhecedora do Deus vivo, conhecedora do Deus de milagre.
Com certeza nos seus pais ela tinha um ensinamento de qual o Deus do impossível, de qual o Deus do que ela pudesse sempre se prostrar, que ela pudesse sempre adorar. Era uma menina que não tinha nada a ver com guerra, porque a Bíblia não relata que ela foi pega com arma na mão, não foi pega com flecha, não foi pega com nenhum tipo de armamento. Porém, ela foi levada para a casa do Naamã. Só que quando ela chega lá, ela se depara com um homem valente, de verdade. Um homem, poderíamos dizer assim, forte, nas guerras, nas batalhas, porque vencia. A própria palavra fala que assim o Senhor dera vitória à Síria, né? Porque através deste homem, que ia sempre adiante, era um homem que, vamos falar assim, era um homem de muita coragem. Mas a Bíblia fala que esse homem, ele estava perdendo em algo que ele não tinha uma saída, que era a cura, que era a enfermidade carnal. Estava vencendo as guerras, as batalhas, estava vencendo os inimigos, de qual assim se declarava contra ele, mas a Bíblia fala que a enfermidade ele não conseguia vencer. Só que essa menina chega dentro de um lar. Esse lar com certeza não era um lar que tinha paz, a começar porque era um lar que historicamente tinha convivência de guerra, tinha uma enfermidade. Essa menina, conhecedora ela da palavra de Deus, ela chega e fala para a sua senhora: olha, o meu senhor podia conhecer o homem de qual está Israel, de qual, se ele se apresentasse, ele ficaria curado, ele ia ser curado, ele ia alcançar o milagre, ele ia alcançar a cura. E assim é passado o recado para ele, para Naamã. Ele vai até Eliseu, o homem de Deus. O homem de Deus, mediante a direção do Espírito do Senhor, lhe dá todas as instruções de como que ele deveria fazer. Certo ponto, Naamã, ele se recusa a entrar no rio, porque era um rio que não era de água limpa, né? Mas, de fato, diante de qual uma palavra, de qual um dos seus servos coloca, ele mergulha. A Bíblia fala que ele mergulhou 7 vezes e foi curado. Texto esse que todos nós conhecemos. Porém, essa menina, ela entra em uma história de uma família, de qual ela foi colocada, não foi à toa. Se ela foi colocada, é porque Deus tinha um propósito para dentro daquela casa. E o que eu quero estar trazendo nas nossas vidas nessa noite, que tem certas lutas que a gente entra, tem certos lugares que Deus nos coloca, que é para a gente ser usado sim, para apresentar o Deus de qual nós servimos. Porque é fácil demais a gente falar assim: eu sirvo a Deus. Tá, você serve a Deus? A Bíblia fala assim que a fé sem obra, ela é morta. Ela é morta. Então, tem lugares que Deus coloca, que às vezes a gente se pergunta assim: mas o que eu estou fazendo aqui? Como que eu vim parar neste lugar tribulado? Como que eu vim parar neste lugar de sufoco? Às vezes tem gente que reclama até da própria família. É verdade. Tem gente que fala assim: parece que minha família não é normal, parece que minha família é uma família diferente. Tem hora que a gente se questiona, até pela própria família. Tem hora que a gente se pergunta por que Deus nos coloca em certos lugares de trabalho, que tem lugares que a gente entra que o trabalho é pesado, tem lugares que a gente entra que o trabalho parece que é uma coisa de pesada, assim, de tribulação. Tem certas pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, que às vezes a gente se pergunta: já não basta os meus problemas e lá vem mais, já não basta o que eu estou passando e olha o que me aparece. Mas diga assim comigo: mas tudo
Tem um propósito de Deus. Tem um propósito de Deus. E é dentro desse propósito de Deus que às vezes a gente demora para entender. Demora para a gente entender. Porque Naamã com certeza ele já tinha ouvido falar do Senhor, tinha certeza. Mas ele não tinha ouvido falar de uma maneira, de uma grandeza, de qual era um Deus de cura, de qual era um Deus que libertava. Porque fala para mim, Naamã, ele foi até Eliseu pela fé, ele não foi amarrado, ele não foi puxado, ele não foi forçado, ele foi se apresentar pela fé de livre e espontânea vontade. E ele se arrependeu de ter ido lá? Não, não se arrependeu. A Bíblia não relata, mas eu fico às vezes imaginando. Você imagina Naamã voltando para casa, um homem que saiu doente, um homem que saiu com a sua pele toda machucada, e ele voltando com a sua pele limpa, como diz a Bíblia, como de uma criança. Eu imagino assim, fico imaginando a cena, ele olhando para aquela menina, né? A Bíblia não relata não, como que ele não deve ter agradecido a ela, porque ele estava sofrendo, com certeza ele estava padecendo, e aquela menina ela falou assim de uma maneira corajosa, a Bíblia não está falando que ela pregou a noite toda, que ela ficou falando, não, ela só falou assim, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, do profeta que está diante de Deus lá em Samaria, tomara que ele estivesse lá e ele ia ser curado dessa lepra. O teu dia às vezes é corrido, a tua semana ela é corrida, o nosso mês ele é corrido, o nosso ano ele é corrido, e muitas das vezes, às vezes a gente se faz de cego, a gente se faz de surdo, a gente se faz desapercebido com situações que aparecem nas nossas vidas. Só que a Bíblia, meu irmão, ela fala que nós não somos qualquer um, nós somos o sal da terra, nós somos diferentes. Porque você imagina, se ela olha para esse homem e fala assim, esse aí vai morrer leproso, esse aí vai morrer doente. Às vezes nos primeiros horários a gente já fala assim, esse aí não tem jeito não. Mas diga assim comigo, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Esse homem vai, mergulha no rio, volta curado, chega em casa limpo, igual a pele de uma criança. E esse homem conhece o Deus poderoso de qual aquela menina o servia. A Bíblia está querendo nos mostrar, irmãos, que quando todos nós fomos alcançados pela palavra, Jesus falou assim, vai, prega a palavra, prega a verdade, prega, vocês irão impor as mãos sobre os enfermos, irão ser curados, os demoniados vão ser libertos, e aqueles que crerem e forem salvos serão, aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Jesus estava dando autoridade, Jesus estava falando assim, ó, prega a minha palavra, prega a minha verdade. Quantas pessoas não apareceram na tua vida, eu não vou falar no teu ano não, nessa semana, e que você deixou de falar da palavra de Deus, que você deixou de apresentar o Deus de qual sara, que cura e que liberta. Você já parou para pensar? E às vezes essa pessoa chegou para ti e falou assim, ó, estou doente, estou enfermo, estou caído, estou abatido, e às vezes você só balança a sua cabeça e falou, é verdade, né? Mas vai passar. Tem gente que fala assim, mas vai passar. Outros falam assim, vai dar certo. Outro fala assim, é verdade, tá? Aí muda até o assunto. Esquece de apresentar o Deus de qual um dia nos alcançou, meu irmão. Você às vezes esquece de apresentar o Deus. Você fala assim, essa luta não é minha, eu não vou nem me envolver. Não, não estou falando para você entrar na luta, para você brigar, não. Basta uma palavra.
Porque uma menina que não tinha nada a ver, ela estava na sua casa tranquila, ela estava com seus parentes, sua família, de repente é levada escrava. E a Bíblia fala que ela falou uma palavra. Esse homem valente, esse homem que era uma pessoa de guerra, ele pela fé foi assim até ao profeta Eliseu. Voltou curado, voltou limpo. Todos nós, como servo de Deus, nós temos que a cada dia falar para o Senhor: Senhor, me usa como instrumento nas tuas mãos. Me usa, Senhor, para que possamos, através da tua palavra, alcançar vidas para o reino de Deus. Você já parou para pensar qual que é a importância de uma vida para o reino de Deus? Você já parou para pensar? Ela vale muito, meu irmão. Ela vale. Porque se a gente deixa de falar da palavra do Senhor, às vezes você vai falar: ah não, pastor, eu não falo mais, porque eu já falei, e a pessoa me ignorou. Fica tranquilo. Acontece, pastor, que eu estou apresentando Deus para uma pessoa, ela está me ignorando. Acontece, pastor, que eu estou querendo apresentar Deus, mas a pessoa fica me xingando. Fica em paz. Deixa ela vir com o ódio dela, e você apresenta o amor que há em Cristo na tua vida. Porque às vezes a gente fica preocupado com a reação das pessoas. E às vezes aquela pessoa que é valente, aquela pessoa que é brava, ela precisa só de uma palavra, para que ela possa sim reconhecer que tem um Deus de milagre. Ela precisa só de uma palavra, irmão. E às vezes a gente fica se perguntando: de que maneira eu devo chegar? De que maneira eu devo falar? Mas diga para quem está do teu lado: deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar. Tá? E a gente fala assim: eu não sei como que Deus vai me usar. Pega a verdade. Pega a palavra do Senhor. Hoje a gente tem tanto meio para a gente falar, apresentar o Deus maravilhoso de qual nós servimos. A Bíblia fala que Daniel foi preso, Daniel foi acusado, tanta coisa que ele passou. Mas a Bíblia fala que o rei reconheceu o Deus de qual Daniel servia. Olha, abre um pouquinho na frente, ó. Daniel capítulo de número 6. Livro de Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo de número 6. Versículo de número 25. A partir do 25, versículo de número 25. Daniel 6, a partir do 25, diz assim, ó: Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. A Bíblia está falando que Daniel, a Bíblia já fala que era um jovem, quando começa lá em Daniel capítulo de número 1, instruído, sábio, temente a Deus, né? E a Bíblia fala de tudo aquilo que ele foi acusado, Deus sempre o livrava.
Porque muitas das vezes, às vezes a gente fala assim, eu falo para a pessoa com palavras brandas e só recebo pedradas. É verdade. Tem hora que a gente fala do amor de Deus e às vezes a gente recebe cada resposta. As pessoas vêm com as mãos cheias de pedras. E a gente vai parar de falar do amor de Deus? A gente vai parar de falar do Deus poderoso de qual nós servimos? A gente vai parar de pregar o Deus vivo de qual nós glorificamos? Porque essa menina poderia estar falando assim, não, ele me tirou lá do meu sossego, ele tirou a minha paz. Se ele quiser que ele se vire, Naamã que se vire, não. Ela apresentou o Deus de qual ela servia. Às vezes a pessoa tira a tua paz, a pessoa às vezes te provoca, a pessoa às vezes, como diz por aí, te cutuca, as pessoas às vezes te odeiam, feito de escravo, como estava sendo feita essa menina. Mas assim mesmo nós devemos falar de Deus, mas assim mesmo nós devemos apresentar a Deus. A pessoa te pisa, a pessoa às vezes olha para a tua cara, torce para o lado, a pessoa te ignora, a pessoa fica brava contigo, as pessoas às vezes te fazem tanta coisa que te maltrata, mas assim mesmo nós devemos apresentar o Deus. Devemos. Eu não quero entrar nessa. Apresenta a Deus. Porque às vezes a gente quer receber, mas a gente estamos plantando. A gente quer acolher, mas nós semeamos. Nós queremos uma coisa, mas o que eu plantei para querer receber isso? Eu quero amor. Você plantou amor? Eu quero paz. Você plantou paz? Eu quero sossego. Você está plantando sossego? Que muitas das vezes a gente quer esperar dos outros. A gente espera. A gente faz as coisas pelas pessoas e a gente já quer ser reconhecido por elas. Não faça isso. Esse é o pior engano que temos como ser humano. Nós queremos muito a recompensa dos outros. Nós queremos muito que os outros cheguem e falem para a gente: você é bom, que legal. Não, meu irmão, diga assim comigo: a minha recompensa vem do Senhor. Isso. A nossa recompensa vem do Senhor. A Bíblia fala assim: aquele que espera a recompensa dos homens, então do Senhor não precisa mais não. Não, meu irmão. Essa menina, ela falou de um Deus de qual curava a lepra, mas ela não falou assim, não: vai lá, rei, e quando tu voltar traz presente. Ele foi, levou o presente. O homem de Deus não quis. Eliseu não quis. Ele não quis. Pergunta para quem está do teu lado: você tem falado do amor de Deus? Eu tenho falado do amor de Deus, meu irmão. Às vezes a gente passa por situação que a gente fica se falando assim: era a oportunidade de eu falar de Jesus. Mas parece que a gente até faz de propósito, né? Parece que fica com vergonha. Parece que fica tímido. Às vezes a pessoa chega para a gente e fala assim: e agora, falo ou não falo? O medo bate. Para muitas coisas a gente tem coragem para falar. Eu vou desabafar e desabafar. Eu vou jogar tudo, como que diz por aí, eu vou jogar tudo no ventilador. Não sei se a palavra é essa. Eu vou esparramar. Eu vou falar mesmo, porque eu não posso abrir a boca. Já parou para pensar? Se o meu desabafo e o teu desabafo, se fosse para falar do amor de Deus, não seria mais aproveitoso? Você já falou para pensar naqueles momentos de ignorância que nós temos? Se a ignorância se transformasse em sabedoria para falar do Deus que sara, que cura, que liberta, não era mais aproveitoso? Aqueles momentos de ira que a gente fala assim: eu vou explodir.
se a gente aproveitasse para pregar Cristo, não era muito mais aproveitoso? Aqueles momentos que eu falasse assim, lá vai eu de novo com o negócio de status, eu parar para ninguém tal de status, eu gosto de falar esse negócio. Se fosse para colocar assim, Cristo salva, Cristo cura, Cristo liberta, não seria mais aproveitoso? Certa vez alguém mandou, como é que fala? Print, né? Mais uma palavra, print. Alguém mandou um print para mim. E falou assim, pastor, olha o print que a pessoa colocou. E diz que está na igreja. E está na igreja e falou, e está escrito lá no estado dela, que a vontade dela é de matar fulano de tal, porque fulano de tal falou, isso aí é crente? Eu falei, quem sou eu para falar que é crente? Pastor, mas está no print lá que eu estou te mandando do status delas. Olha, rapaz. Esses status dá trabalho. Esse rede social dá trabalho. Se a gente usasse a rede social para pregar a palavra de Deus, meu irmão do céu, seria mais aproveitoso, né? Essa menina usou a boca para pregar, falar de Deus. E hoje, se nós usássemos essa rede social para falar assim, Deus cura, Deus sara, Deus liberta, Deus salva. Quer ver? Quem usa a rede social aqui, levanta a mão. Pode levantar sem vergonha, não tem vergonha não, pode levantar. Tem uns que mentiu, não levantou a mão não. Meu irmão, diga para quem está do teu lado, usa a rede social para falar de Deus. Usa. Para de usar para desabafar. Para de usar para jogar em direta. Para de usar. Isso aí, meu irmão, é para gente baixo. Isso aí é para gente que não tem fé. Isso aí é para gente que é caído espiritualmente. Isso aí é para gente que é doente espiritualmente. Isso aí é para gente, meu irmão, que não tem assim para poder crescer, meu irmão. Gente que usa as redes sociais para jogar em direta, não é gente que é de Deus não. Diga comigo, não é de Deus não. É não, rapaz. A Bíblia fala que é para jogar em direta? Se tiver, você me fala. A Bíblia fala que é para ficar jogando piada? Não, se tiver, você me fala. Pode trazer a Bíblia depois. A Bíblia fala que é para ficar xingando? Tem? E por que a gente usa? Por que a gente fala? Em vez da gente pregar, Deus sara, cura, Deus liberta. Eu não gosto de fulano. Não tenho coragem de falar na cara dela, mas vou jogar uma direta nos status que ela vai ver, ou alguém vai ver, mas vai mostrar para ela. Tá, pastor, tá o print aí, pastor. A mulher vai matar a outra. Eu falei, quais que eu falo? Deixa matar que nós vai ver o resultado. Não, quem sou eu para falar isso? Rapaz, são umas coisas que não dá para entender. Como é que se chama isso aqui, irmão? Como? Bíblia, não é isso? O que está escrito aqui? Palavra de Deus, não é isso? Por que a gente não usa ela para pregar a verdade? Às vezes eu não consigo entender, não consigo não. Não dá para entender. Mas se está na igreja, você conhece a Bíblia? Eu conheço. Gênesis, tem que até Apocalipse. E nós vivemos, nós apresentamos para as pessoas doentes. Essa menina apresentou para um doente o Deus que cura. E nós, como servo de Deus, temos apresentado a palavra do Senhor para as pessoas doentes da carne e do espírito. Nós temos apresentado. Essa menina apresentou dentro da casa de qual ela estava morando. Isso nos ensina outra coisa, que nós devemos começar a fazer a obra de dentro da nossa casa. Pastor, mas dentro de casa todo mundo vai para a igreja. Mas continua apresentando. Não é porque está na igreja que a gente não vai. Porque às vezes tem comportamento de gente louca. Tem gente doida para tudo, rapaz. Está na igreja, mas tem um espírito de loucura. Está na igreja, mas tem um espírito de maluquice. Aí às vezes a gente fala o quê?
Não adianta ir na igreja. Olha aí o comportamento. A gente sabe julgar muito fácil as pessoas, não julga? Fala para mim. A gente não julga fácil? Meu irmão, mas como a gente julga, rapaz do céu. A gente já olha ser capaz de julgar ele dos pecados, esse aí que julga. E apresentar a Deus, irmão. Você tem apresentado o Deus verdadeiro? Eu tenho apresentado, eu tenho feito esse papel, meu irmão. Você tem feito esse papel? A igreja do Senhor tem feito esse papel? Para pensar. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas machucadas, quantas pessoas decepcionadas, quantas pessoas feridas, que tem sido colocado na tua vida e você não está falando do Deus que sara. A menina falou assim: o Deus do qual sirvo, ele restaura a lepra. O Deus do qual sirvo, ele cura a enfermidade. Você tem feito isso, meu irmão? A igreja do Senhor tem feito isso? Ou como que disse o próprio Cristo, nos últimos dias, o amor de muito iria se esfriar. E isso está acontecendo. É triste a gente falar, mas está acontecendo, o amor está se esfriando. É capaz de você falar para a pessoa assim: fulano, fala da palavra de Deus para aquela pessoa lá, ela fala assim: eu não. Ela que quiser que vá para a igreja, ela sabe o caminho da igreja. Mas meu irmão, às vezes é só uma palavra. A Bíblia não está relatando que essa menina fez um mapa por Naamã e falou assim: ó, vira à direita, vira à esquerda, tem um poste aceso, um outro apagado, passa o portão, para ali, passa um rio. Ele foi direto, porque ele sabia onde estava o homem de Deus. É porque às vezes a gente quer as coisas que seja forçada, mas foi uma palavra, e ele foi, e ele voltou curado, voltou limpo, que parece que pesa para a gente às vezes, parece que é pesado a gente pregar a palavra para as pessoas, parece que é pesado a gente falar do Cristo Salvador, parece que é pesado, meu irmão. Não, eu vou para a igreja, eu já estou fazendo o meu papel. Eu vou para o culto, eu já fiz a minha obrigação. Mas o meu culto, servir a Deus, não é 2 dias na semana, não é 3 dias, não é 4 dias. Ele é todo dia, 24 horas, meu irmão, tem que ser. Ah, eu sirvo a Deus domingo, quinta, sábado, terça. Os outros dias eu estou de folga, meu Deus do céu. Estou de folga, o que é isso? Que perigo! Ter folga de Deus, ter folga de buscar Cristo. O crente às vezes quer tirar folga, e Satanás tira folga. Ele dá tempo, ele perturba todo dia, toda hora, todo momento. Mas a Bíblia fala que essa menina falou assim: ele está sofrendo, eu preciso apresentar Deus para ele. Está na tua frente, está na tua frente, está na minha frente. E às vezes a pessoa está esperando a gente apresentar a Deus. E às vezes a gente, muitas das vezes, por medo, por timidez, ou às vezes até por raiva das pessoas, até por ira, a gente não apresenta a Deus, a gente deixa de apresentar. Já parou para pensar, meu irmão, quantas oportunidades já passou na tua vida, na minha vida, que era da gente apresentar esse Deus maravilhoso? Nós fomos alcançados. Um dia alguém apresentou Deus para cada um de nós. Nós estamos na presença do Senhor. E na igreja, meu irmão, como estamos como servo de Deus? Como que nós estamos? Temos apresentado a Deus? Temos falado: Senhor, essa pessoa precisa do teu cuidado? Nós temos feito isso? Mas volto a falar, a gente sabe muito criticar, sabe? Criticar a gente é especialista, mas para ajudar, para apresentar o Deus que sara, para apresentar o Deus que cura, para falar, o rei falou assim: a partir de hoje, todos tremam
e tema o Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel é poderoso. O Deus que nós servimos, diga comigo, é poderoso. Vamos aplaudir nosso Deus. Glória a Deus. Meu irmão, basta uma palavra sua. Tem muitas vidas ainda para você, através de Jesus Cristo, para ser alcançada. Deixa Deus usar a tua vida. Não importa se as pessoas vão te tratar de maneira estúpida. O que importa é que você vai apresentar Deus. Pastor, mas me ignorou. Pastor, mas me maltratou. Apresenta Deus. Nós precisamos apresentar mais o Deus de qual nós servimos. Precisamos. Meu trabalho não é fácil. Apresenta a Deus. Minha família, minha parentela, fala para mim. Tem uns parentes, tem umas famílias que às vezes a gente fala assim, dá vontade de riscar do meu. Não dá vontade? Mas não risca não. Deus colocou aquele parente chato, aquela família chata, é para você apresentar Deus. Deus colocou aquele patrão chato, colocou aquele funcionário na empresa chata, é para você apresentar Deus. Deus colocou, não tem um vizinho chato? Xarope, dá vontade da gente ir lá. É para você apresentar Deus, rapaz. Não tem aquelas amizades que é para apresentar Deus. Diga comigo, eu preciso apresentar mais o meu Deus. E esse papel a igreja tem deixado pouco de fazer, meu irmão. Esse dia atrás eu ouvi alguém falando, e é pura verdade. A igreja apresenta pouco Deus. Mas tem pessoas que é usado pelo inimigo, que ela apresenta os deuses dela, coloca lá no poste, cola. Ela está apresentando o Deus dela. O papel que era para a igreja fazer, o inimigo está usando pessoas para colocar lá no poste, colado. Ainda coloca até o telefone. Ó, coloca. Pessoa põe lá no poste quem que é o Deus dela, o que ele faz, o que ele desfaz, o que não faz, o que vai fazer. E coloca até o telefone. E como igreja do Senhor? Estão usando lá os inscritos. Tem um telefone, os telefones têm o zap, e lá pelo zap já começa a tratar do que vai fazer. Você pensou se a igreja fizesse isso? Você como igreja pegasse o teu zap e falasse assim, ó, quer ouvir a palavra do Senhor, e você colocasse no poste assim? Aí a pessoa te mandasse um zap, você já começava a falar do amor de Deus para ele? É um papel que o inimigo está usando no nosso lugar, rapaz. Papel que o inimigo está usando no lugar da igreja. O inimigo está apresentando, está lá fazendo o trabalho dele. E a igreja? Você tem usado bem tua rede social? Tem? Não precisa você falar não, entre você e Deus. Pastor, eu vou aqui mostrar meu zap, só tem coisa boa. Não quero saber, pastor. Vou olhar meus Facebook, vou olhar meus Instagram, eu vou olhar os meus mensagens, só tem coisa boa. Não, entre você e Deus. Apresenta Deus, irmão. Apresenta Deus, porque Deus tem te colocado pessoas que você não falou da palavra do Senhor. E essa menina não perdeu a oportunidade, não. Estava com lepra. Você está com lepra? Eu conheço um Deus que cura a lepra. Você está nervoso? Eu conheço um Deus que cura o nervoso. Você está batendo cabeça de maluco? Eu conheço um Deus que cura o maluco. Você está doente? Apresenta Deus. Apresenta Deus. Porque aonde Deus entra, não tem obra de Satanás que resiste. Porque o Deus que nós servimos é um Deus poderoso. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica de pé, meu irmão. Fica de pé. Vamos orar. Vamos buscar Deus.
Vamos apresentar mais esse Deus maravilhoso de qual nós servimos. Vamos apresentar mais esse Deus, porque o mundo está carente, meu irmão, de ouvir a palavra do Senhor. A humanidade nesses últimos dias está tendo medo para umas coisas e para outras coisas está tendo muita coragem. A humanidade tem medo, parece que, de ir para a igreja, tem medo de ir para a escola, né? Está tendo medo, são as restrições, né, que é colocado. Mas a humanidade não tem medo de ir para a fila dos mercados, para ir para as baladas, para ir para o boteco, não tem medo não. E aí que entra o papel da igreja, de apresentar o Deus que dá coragem. Coragem não para sair brigando, não para sair discutindo, não. Coragem para enfrentar as lutas. Sempre eu costumo bater nessa tecla. Essa semana eu vi novamente o que está espalhado, mas não é divulgado, de caso de depressão, meu irmão, na humanidade não está escrito. Não era um momento oportuno de, como igreja, a gente apresentar para essas pessoas que estão com depressão? Eu conheço um Deus que te liberta dessa depressão. Os casamentos, nunca houve tanto divórcio. Não era hora da gente apresentar e falar assim: eu conheço um Deus que trabalha no teu casamento. O que tem de gente desempregado aí, que foi várias empresas sendo fechadas, não era hora da gente apresentar a Deus e falar assim: eu te apresento Deus, tem calma que Deus vai abrir uma outra porta. Não era hora da gente como igreja fazer isso? E temos feito. Sai com isso no teu coração. Essa menina não tinha nada a ver, mas ela não foi colocada à toa dentro da casa de Naamã. Estava lá na sua casa, ela não foi colocada à toa dentro deste lar. Ela foi colocada lá porque ela precisava apresentar o Deus. Amém? Fecha os teus olhos. E assim, com os teus olhos fechados, fala com o Senhor. Fala com Deus, porque Deus conhece o teu coração. Fala com Deus, porque Deus sabe das tuas lutas, sabe das tuas necessidades. Deus, Ele sabe das tuas batalhas. Mas o que Deus quer nos trazer nessa noite é que quando confiamos no Senhor, às vezes podemos ser até humilhados, podemos ser até pisados, escravos, mas o que mais importa é ficarmos firmes no Senhor, ficarmos firmes para apresentarmos Deus, para falar de um Deus vivo, de um Deus poderoso. Daniel preso, mas ele apresentava Deus. Os discípulos foram presos, mas eles louvavam e oravam a Deus. Devemos apresentar esse Deus maravilhoso. Fala com esse Deus, porque esse Deus, Ele quer nos dar coragem a cada dia, Ele quer nos dar força. Por isso, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, renova, meu Deus, a Tua igreja, meu Pai. Meu Deus, nos dá força, meu Deus, para que possamos a cada dia, meu Pai, prosseguir diante dos Teus caminhos. Meu Deus, que nossos pés estejam firmados no nome poderoso de Jesus Cristo. A nossa confiança está em Ti, meu Pai. A Tua palavra fala, meu Deus, que nós não podemos confiar nem no homem, nem no carro, nem em cavalos, meu Pai. A nossa confiança está no Senhor dos Exércitos, meu Deus. Como foi Davi, meu Pai, que enfrentou a luta, que enfrentou o gigante, e ele venceu, meu Pai. Por isso, Senhor, dá força para este homem, dá força para esta mulher, meu Pai. Nos dás autoridade, meu Deus, através do nome de Jesus Cristo, para pregar a Tua palavra. Meu Deus, nos perdoa, meu Pai, por aquele momento que os nossos lábios se calaram, meu Pai.
Eles se calaram porque era o momento certo, meu Deus, de nós falarmos da tua verdade. E às vezes, meu Pai, nós retemos, meu Deus. Meu Pai, nos dá a cada dia ousadia, meu Pai, para pregar o teu evangelho, meu Pai. Precisamos, meu Pai, ser servos do Senhor, meu Deus, não que esconda a tua palavra, mas que expressa a tua verdade, Senhor. Meu Pai, nos usa, meu Deus, nos usa, meu Pai amado, para falar, meu Deus, do reino dos céus, para falar dos médicos, do advogado fiel, do juízo, meu Pai, que possamos falar do Deus que sara, do Deus que cura, meu Pai, do Deus que liberta, meu Pai. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, fortalece a tua igreja, meu Pai, abençoe o teu povo, pois assim, meu Pai, nós oramos, pedimos e desde já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus Cristo. E todos aqueles que crerem digam comigo, amém. Vamos aplaudir nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, erga tuas mãos para o céu. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, pela palavra, meu Pai, que veio aqui nessa noite sobre os nossos corações. Tua palavra, ela é poderosa, meu Pai. Ela é poderosa porque transforma. A tua palavra é poderosa porque ela cura, meu Pai. A tua palavra, ela é poderosa porque sara, meu Deus. Abastou a palavra, meu Pai, daquela menina, para que aquele homem, meu Deus, ele fosse, meu Pai, alcançar a cura. Por isso, meu Deus, vem sobre as nossas vidas, meu Pai, e nos fortalece a cada dia mais e mais. Nos leva para os nossos lares, debaixo da tua segurança e das tuas mãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença gloriosa do Espírito Santo e as doces e mega consolações esteja com toda a tua igreja e todos aqueles que crerem digam comigo, amém. Bem forte para Jesus. Glória a Deus.